Fala, time, essa aqui é a segunda aula, lógica de programação. Eu vou te ensinar como é que um programador pensa, né? Aqui dentro do NHN, vou trazer a lógica que eles utilizam na programação, que vai te ajudar bastante. Embora o NHN não seja uma plataforma, embora o NHN não seja uma plataforma assim de hard coding, né? Programação direta ali, seja uma plataforma no code, low code, a gente vai a gente vai ver código sim, em alguns nodes, algumas coisas do NHN. Então, é importante que vocês aprendam isso, que é acho que acredito que um pilar elementar também, junto com entender o que é automação, as APIs, então é importante. Então vamos iniciar, né? Vamos iniciar aqui então vamos iniciar a lógica de programação. O que é a lógica, né? Basicamente é a gente tem um problema e a gente pensa sequencialmente como que a gente vai resolver esse problema. Então, eu quero fazer um café. Então, primeiro eu pego a xícara, pego o café solúvel, ou você pega o café normal, adiciona água quente, mexe e tá pronto. Então, são 5 etapas ali para você executar, né? Então, você tem uma sequência que você tem que executar para que aconteça algo, mas você não pode esquecer de nenhuma etapa, porque é muito importante que você execute cada uma delas, né? Cada etapa ali. Então, a ordem você não pode alterar, então é importante se atentar a isso. E a sequência das ações, né? Em automação, nós temos assim, eu recebo uma informação, eu processo essa informação e executo algo. Então, receber um e-mail, resposta de um lead ou uma mensagem no WhatsApp de alguém e preciso ser notificado em algum sistema ou algo ser avisado, algo nesse sentido. Então, eu recebo essa informação através de um aviso de um sistema, sei lá, do WhatsApp, que vai avisar o NChain, que o NChain vai receber essa informação, vai processar e vai executar uma ação. A ação é me avisar pelo WhatsApp, beleza, ele me envia o WhatsApp. A ação é enviar um e-mail, beleza, ele me envia um e-mail. A ação é fazer essas duas coisas, tranquilo, ele vai fazer essas duas coisas. Então, é essa questão, a sequência de ações que ele pode executar. E aí, dentro da programação, né, dentro da lógica, a gente tem as condicionais, né? Vocês vão ver muito isso na questão do if, dentro do NChain. A gente vai ter também o switch, dentre outras funções lá dentro, que isso aqui vai ajudar bastante. Então, a gente tem as condicionais que seriam você entender se uma ação vai ser executada ou não, ou se vai ser executada uma ação X ou Y, dependendo da circunstância. Então, se você tem esse exemplo prático aqui, se está chovendo, então eu levo guarda-chuva. Se não está chovendo, eu não preciso levar nada. Eu levo uma bolsa ou algo nesse sentido. Então, a automação é da mesma forma. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui para ver se você consegue entender que beleza, eu tenho um e-mail aqui de um lead e esse lead é do João. Então, recebi uma notificação no NChain do lead João e eu tenho um if, né, um comparador dentro do NChain que se pergunta: esse lead é do João, ele deve ir aqui para o WhatsApp do João ou deve ir para o WhatsApp do Pedro? Então ele vai, né, fazer essa pergunta e ele vai analisar a entrada dessa informação, como está avisando que é uma mensagem pro João, ele vai, né, enviar ali pro WhatsApp do João sem cometer nenhum erro, porque já foi avisado, né, a informação quando ele entrou que era pro João. Então, condicional, né, if ali, se, então. Então vamos para a próxima aqui. Então vamos para a próxima, que são as condicionais ali dentro da automação, que é justamente o que eu falei, né? Se o e-mail contém a palavra urgente, então enviar a notificação no WhatsApp, celular ali, então enviar a notificação no celular, se não, apenas salvar na pasta ou arquivar algo nesse sentido. Então é uma condicional, então tá adicionando uma condição ali, se eu quero realmente, se for muito urgente, eu quero que seja notificado, se não, execute outra coisa. E a gente tem a questão dos comparadores, né, para tomar as decisões. Eu tenho o igual, o diferente, o contém
vocês vão usar muito a questão de contém ali, se não for algo muito preciso. E o maior que, menor que, e se está vazio, né? E também se existe outro, que é o se existe, dentro do initchain, e o se está vazio, que é null, dentro do initchain. Então, igual é basicamente, o nome que eu quero é João, beleza. Se o nome que eu quero é João, e eu recebi uma notificação dentro do initchain do e-mail, do Gmail, avisando que o e-mail era para o João, e veio o nome do João na notificação, tranquilo, ele vai comparar, se for igual, ele vai seguir e vai enviar para o João. Se não, ele vai, não vai fazer nada, ou simplesmente vai arquivar aquela informação. E a gente tem outra condicional que é diferente, né? Então, se a gente adiciona um condicional, então, e aí a gente tem aqui um outro condicional que é diferente, né? Então, no init say o is not ou is not equal. Então, a gente tem uma comparação negativa ali, vamos dizer assim, onde eu não quero que vá para o João e eu adiciono que é diferente do João. Então, se o e-mail que eu recebi chegou, mas é para o João, então eu não vou realizar uma ação. Mas se for, então, se for diferente do João, que não é igual ao João, ele vai executar uma outra ação. Ah, eu não quero que X informação, um e-mail que chegou para o Pedro vá para o João. Então, eu boto lá dizendo que não é igual ao João. Então, não é igual ao João, vai enviar para o Pedro normalmente. Se for igual ao João, não faz nada ali dentro do meu fluxo. E o do contém? O do contém que seria para verificar se, na maioria das vezes, se você tem um usuário, né, com aquele nome e sobrenome dentro de um banco de dados ou dentro de um sistema, você pega um número de telefone ou o nome dele e pergunta, contém essa informação aqui dentro dessa informação que eu recebi, ou dentro de um servidor, ou dentro de um banco de dados. Então você faz essa pergunta e valores aqui que você vai usar sempre com número, né? Então é um valor acima de 1.000, valor acima de 2.000. Você, se for maior, ele executa o fluxo, se não, ele não faz nada. Ou se for menor, ele executa o fluxo, se for maior, ele não executa o fluxo. Então a gente tem essas condicionais atreladas aos comparadores aqui. E se está vazio, eu faço alguma coisa. Se não estiver vazio, eu faço outra coisa. Então é sempre utilizando a questão dos comparadores que vocês vão entender melhor, né, na prática dentro do Init. Por fim, a gente tem os loops, né, que são as repetições. Dentro de uma automação a gente pode adicionar no seguinte sentido. Eu tenho uma lista de clientes e eu tenho um e-mail genérico, nesse caso, um e-mail genérico, e eu preciso enviar para todos. Ao invés de rodar um por um dentro do end-to-end, vai custar tempo ali, e não vai ser bem otimizado, eu posso simplesmente agrupar todos esses leads em uma informação só, ativar um gatilho no end-to-end, receber todos esses leads e acionar um node, né, de loop. Nesse loop eu vou pedir para que o end-to-end envie para cada um desses e-mails esse e-mail genérico, ao invés de eu estar executando end-to-end, executa um por um, executa um por um. Então essa seria uma forma mais otimizada de fazer um fluxo, como você tem uma grande quantidade de itens, né, de informações ali que você tem que enviar para uma pessoa. Então é importante você usar o loop ali dentro da tua automação. Então isso aqui do loop, a gente, semelhante aos comparadores, a gente vai conseguir entender melhor dentro do end-to-end, mas saiba que aqui dentro, mas saiba que aqui você já tem essa base, né, do que você vai encontrar lá, e fica mais simples de entender. Então, o vídeo foi esse, muito obrigado e até o próximo vídeo.